Opa pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar de uma PL que o Pazuello quer lançar aqui no Brasil como lei, né? Que quem criticar o Estado de Israel, as ações que estão fazendo lá, né, deve ser criminalizado com pena de prisão, tá? Aumentando proteções contra os judeus, que já tem bastante proteção, né? No caso assim de antissemitismo, né? Que eles tentam qualquer ação que a gente faça crítica ao judaísmo, crítica a ações judaicas, porque eles de qualquer cidadão brasileiro, né? Eles têm que passar por, eles podem ser criminalizados também, se eles roubarem, como já mostramos aqui vídeos, por exemplo, de um judeu que entrou no Brasil com coisas ilegais, ele ficou preso. Então, ele é um cidadão como qualquer outro, tá? Então, não deve se criar leis e mais leis para protegê-los. Tem que se fazer cumprir a lei. Por exemplo, se uma pessoa puxa um kippah de um judeu na rua, ou dá um tapa nele, ou dá uma banda, aí sim, ele pode ir para a justiça reclamar aquilo ali. Mas agora, criar lei que quem critica é, ações, tanto como da religiosidade deles, ou como do Estado deles, aí não. Aí é passar do limites. Vamos ver o que essa Michelle Waldinger, que é uma deputada do Partido Sionista Israelense, falou. Vamos lá. גם הייתי חברה בוועדת אתיקה. קבענו שוב ושוב שחיילי צה"ל הם מעל הוויכוח הזה. Eu vou ler, tá? Eu vou ler. Vamos lá. E não, é uma vergonha que não esteja pior. Não há ninguém em Gaza que não esteja envolvido. Vimos o que aconteceu. Eles, palestinos, são nazistas. São horríveis e terríveis. É proibido dizer isso aqui. O que o membro do Knesset, Armin, disse. Os soldados de IDF são bem mais puros. Eles fazem tudo para proteger a vida humana de Israel. Sejam eles árabes, judeus, circassianos, não importa o que. Eles lutam contra o inimigo. Hamas é o mal e um inimigo terrível. São nazistas, simplesmente nazistas. Então, perfeito. Vamos explicar o que essa moça falou. É sempre a história do outro povo, seus Néfilins, né? Como está lá em Gênesis 6, que eles criaram a ideologia do Néfilins, que eram povos monstros. Lá em Deuteronômio 2, eles falam que os Anaquins eram gigantes, entre outros povos ali. Por isso eles iam invadir para tirar o mal daquela terra que tomou sob os limites de Israel, porque quem morava ali era cananeu, né? Eram os Anaquins, eram os Refaíns, todos os povos que vocês chamavam de monstros, né? Para justificar o que vocês fizeram lá com José, né? Mas vamos continuar aqui. Manifestação histórica na Holanda reúne mais de 100 mil pessoas contra o genocídio de Israel em Gaza. Então já tem várias pessoas que mudaram a narrativa. Não tem mais ali guerra contra terrorismo. Tem um genocídio desumano contra o povo palestino. Porque eles querem concluir o que está escrito no livro deles. Deuteronômio, que é conquistar os limites ali, né? Segundo um Deus inventado, uma história louca lá do Velho Testamento, que promete aquelas terras a ele, um deserto que nem o Mar Morto, né? Nem a porcaria do Mar Morto dá peixe. Imagina se eu sou Deus. Chega aqui, rapaziada, vamos ali pro Havaí, ali, água de coco, eu vou ensinar vocês a fazer rede, vocês vão ficar de frente pra praia, né? Vou ensinar vocês a surfar, aqui, comida em abundância, né? Botar as judias todas de ula-ula, né? Ula-ula de cá, hey! Né? Agora o cara leva os povos pro deserto? Que porra é essa de Deus é esse? Mas vamos lá. Então, olha como ficou isso aqui na Holanda, tá, pessoal? Bombou. Ninguém mais aguenta essa porcaria aí, dessa narrativa louca. Vamos continuar aqui. Ah lá, vamos ver o que o Lula falou esses dias, tá?
Eu não tenho político de estimação não, tá, pessoal? Pra mim, todos têm o direito de se arrepender, ou então de mostrar o que pensa, tá? Vamos ver o que ele falou. Cuidar de Gaza são os palestinos, porque eles precisam ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído, para que eles possam reconstruir, sabe, as suas casas, os seus hospitais, as suas escolas e viver dignamente, com respeito. É por isso que nós defendemos a criação do Estado palestino, igual ao Estado de Israel, e estabelecer uma política de convivência harmônica, porque é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de arrogância, o mundo não precisa de frases de efeito, o mundo precisa de paz e tranquilidade. Vamos ser franco uma coisa. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza e os palestinos vão para aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo, o processo de que cada um manda no seu país, cada um governa no seu país e vamos deixar os outros países em paz. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Quem tem que cuidar de Gaza... Perfeito, eu concordo plenamente com essa declaração. O que os Estados Unidos e Israel, tá, ficam o tempo todo com os mesmos objetivos, né? Todas as guerras nos últimos 200 anos foram ou produzidas por Israel ou pelos Estados Unidos. Esses dias agora teve uma comemoração lá do Iraque, né, do Afeganistão, a vitória deles na guerra dos Estados Unidos. Eles produziram Hollywood lá, vários filmes, né, para provar que eles venceram. Só que foi o contrário, quem venceu foi o Afeganistão. Tudo por causa desse projeto expansionista deles. Por exemplo, lá na China, em Taiwan, que é uma ilha separada, né? Rolou lá eles estavam querendo se separar, né? O que os Estados Unidos fez? Colocou um porta-avião do lado de Taiwan. Com certeza essa história lá de Taiwan querer se separar tem dedo dos Estados Unidos, porque eles não conseguem mais entrar na China, nos Estados Unidos, porque a China não aceita mais cartão de crédito. É tudo via QR Code. Isso quebrou muito da força dos Estados Unidos. Porque se você não consegue colocar seus cartões de crédito lá dentro dos seus bancos, eles têm que fazer um processo de difamação da China. Falando que lá que eles comem não sei o que lá é tudo porcaria, que tudo é ruim lá. Só que vocês sabem, esse mês agora, houve uma rebelião lá na China. Eles falaram que todas as bolsas que eles produzem para as grandes marcas, né, que eles produzem, revendem barato, e eles vendem por 28 mil uma bolsa, eles vão vender por 2 mil dólares. Quebraram os contratos com todas essas marcas grandes aí de bolsa e falaram que eles podem ir lá comprar com eles que eles estão vendendo. É claro que a mídia não vai documentar isso, mas se vocês procurarem na internet já tem várias coisas sobre isso. O chinês é um povo muito trabalhador, tá, pessoal? Vocês podem ver aí nos shorts, os vídeos que eu postei sobre a China, eles são muito trabalhador. Aqui, ó, está tendo várias... Isso aí também a mídia não mostra. Porque todos os recordes de um judeu, né, que é o Pedi Mais Cedo, né? Vocês podem pesquisar aí, categoria dos judeus do Rio de Janeiro, vai estar o nome dele lá. Globo também. SBT também, né? Então vamos lá. No Rio de Janeiro, manifestantes com camisa do PCO queimam a bandeira de Israel e pedem pelo extermínio do único Estado judaico no mundo. Então tá o tempo todo tendo essas manifestações aqui no Rio de Janeiro, tá? Tô de parabéns. Eu vi uma agora, semana passada, que eles queimaram várias bandeiras de Israel e pedem. A questão, galera, que é do nosso lado aqui, é que a gente quer um Estado separado palestino. Por quê? Primeiro ponto. Tendo um Estado, nós poderemos ter turismo lá, eles vão crescer, porque aqui no Brasil, o Brasil cresce por causa do turismo,
e vai poder ter investimento em empresas palestinas, tá? Empresas que, por exemplo, aqui, ó, vou botar aqui para vocês, ó, grandes startups na Palestina. Deixa eu ver se eu acho. Em Gaza, empresas de tecnologia. Olha lá. Mas eu não acho a notícia que eu queria achar. Gaza estava cheio de startup. Olha lá, os bravos empreendedores da faixa de Gaza. Achei. Em Gaza, antes da guerra, estava crescendo um polo de pessoas produzindo tecnologia. Isso aqui, ó, como é que era Gaza antes? Um lugar normal, tá? Isso aqui, ó, é de 2017, tá? Eles estavam tendo um crescimento econômico, estavam melhorando. O que a mídia faz é mostrar só o... olha lá, a faixa de Gaza sempre foi conhecida como formigueiro humano, é o que a mídia tenta passar, né? Os hoje quase 2 milhões de habitantes se acotovelam nos seus 41 quilômetros de comprimento. Perfeito. Aí a mídia sempre chama de prisão, eles sempre precisam difamar aquele povo lá, né? A prisão ao céu aberto, papapá. Só que Gaza, apesar dos pesares, eles estavam crescendo. Tá? Olha lá. As Geeks começou em um apartamento oferecendo curso de informática, muito importante ter educação, né? Eles estavam procurados. E empreendedorismo no final de semana. Aí eles, olha lá, conseguiram criar um vasto andar de 600 metros quadrados, foram crescendo, estavam expandindo. Isso aqui é só uma empresa, tá? Olha lá, eles estavam recebendo patrocínio, eles têm que ter, em 2013. Isso aí incomodou muita gente, tá? Eles estavam começando a crescer lá dentro. Porque como é que pode um povo que é chamado de Nephilim, né, de ratos, tá crescendo? Tá? Então, é isso. Então a gente vê que tem que ter esse investimento, tem que ter, né, crescimento dentro de qualquer estado. São pessoas normais aqui, você pode ver aqui, ó, pessoas normais vivendo lá, negociando, pessoas de coração bom, tá? Então agora vamos para a lei lá do cara que quer criminalizar quem critica lá Israel e protege quem defende, por exemplo, Gaza. Veja só o que diz o PL, o ex-ministro Pazuello. Ele diz aqui, para fim do decreto de acordo com o antissemitismo, é uma determinada percepção de judeus que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Veja só. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientados contra indivíduos judeus e não judeus e ou contra os seus bens, contra as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas. Essa é a definição com a qual qualquer pessoa concordaria. Perfeito. Eu não posso entrar numa sinagoga, né, e quebrar lá, fazer quebrar lá dentro. Não é só sinagoga, tá, pessoal? Numa igreja, num centro de macumba, num centro budista. Pra mim tem que ser tudo igual, tá? Se eu for lá e caguei no altar da igreja católica, como teve um rapaz, aquele rapaz tem que ser criminalizado. Tem que estar num processo criminal contra ele. Mesma coisa se eu for numa sinagoga e cagar na sinagoga. E tem que ser o mesmo pena, tá? Tem que ser a mesma pena para esse tipo de crime. Não tem que ser para o judeu é maior e para o católico é menor, tá? Correto? Mas daí eles vão além. É na justificativa que nós vamos encontrar o que eles de fato querem. Eles querem exatamente criminalizar as pessoas que critiquem o projeto colonial de Israel. Então eles dizem aqui, por exemplo, equiparando, então é discriminação e antissemitismo, equiparar o antisionismo
Eles querem equiparar o antisionismo ao antissemitismo. Então, dizer que o sionismo é uma ideologia colonial, racista, supremacista, que promove um regime de apartheid e que pratica e que embasou o seu projeto no extermínio do povo palestino, é necessariamente antijudaísmo. É como eu ser, eventualmente, qualquer pessoa ser. Não, eu já não concordo. Se a pessoa quer criticar o judaísmo, ela pode. Tá? O judaísmo é uma doutrina que está escrito em todos os Talmud, Velho Testamento, Cabalá, né, Zohar. A gente pode ler aqueles livros ali e não concordar, como eu não concordo com quase nada, praticamente 100% de discordância com os textos ali escritos. Tá? Tem total discordância e repúdio a esses textos, e aqui no canal a gente demonstra por que a gente fala sobre isso. Agora, querer o que nós não podemos? De fato, atacar um judeu, de fato, fazer quebra-quebra em empresas e sinagogas, né? Agora, no âmbito de debate, né, que é o caso que a gente faz aqui no canal, debater sobre o tema, a gente tem todo o direito de criticar a doutrina. Isso aí está a lei, né? Você pode ter repúdio a qualquer doutrina, propriedade intelectual ou livro. Anti-apartheid na África do Sul, isso ser eventualmente interpretado como uma tentativa de eliminar um grupo humano. Ou ser contra o regime supremacista nazista alemão, ser contra a Alemanha, ou ser destinado a exterminar os alemães. E ele continua. A manifestação de ódio contra o Estado de Israel. Então, criticar o Estado de Israel, ele define como uma manifestação de ódio contra Israel. Então, se opor, por exemplo, aos Estados Unidos na sua invasão ao Iraque, seria, por esse critério, uma manifestação de ódio aos Estados Unidos. E até dá para fazer, nos Estados Unidos, dá para fazer essas críticas. Na Alemanha, você pode criticar a Alemanha. E assim por diante, mas não pode criticar Israel. Perfeito. Os alemães sofrem um estigma gigante, filmes e mais filmes que a gente tem que ver na televisão, pessoas esculhambando lá o que aconteceu lá, e não tem lei nenhuma, né? Eu concordo, não tem que ter lei para isso. As pessoas têm que ter o direito de criticar o que quiser, tá? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma gíria, o alemão tu passa mal, por causa disso. E cadê que eles ficam reclamando, né, dessas coisas? Isso aí vira gíria, vira piada, vira tudo. E é assim que a vida quer. Não pode ficar criando leis e mais leis por forma de falar. Até porque a gente não vê aí... o Brasil, se for pesquisar, o Brasil é um dos países que mais protege o judeu. Tá? Mas quando entra no âmbito da crítica ao judaísmo, crítica no âmbito da doutrina, em debates, que se pode sim ter debates para falar sobre isso, e também criticar o que Israel está fazendo em Gaza, que é desproporcional e é um genocídio lá, que lá moram crianças, estão morrendo, moram mulheres, estão perdendo seus filhos, e crianças estão perdendo seu pai. Por isso que Jesus falou: religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos que perdem o pai numa guerra, das viúvas que perderam o marido, e não se corromper com este mundo. Que mundo que ele estava? Israel. Tá? Porque sempre são um grupo que segue Êxodo 15:3 à risca. Eu sou o varão da guerra. Meu nome é Jeová. Se você tem um Deus que se proclama como Deus da guerra, você só vai produzir guerras. Então é isso, pessoal. Eu vou botar aí no chat, no comentário fixado, para vocês votarem contra, tá? Essa lei. Eu já votei contra, tá? E fiquem com o pai.